bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias e, claro, em especial, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. E hoje vamos falar de um assunto que nós já falamos aqui no Resenha Cast, até mesmo recentemente, que é a questão do agronegócio e a sua fundamental importância para o Brasil e principalmente para o desenvolvimento do nosso país. E para falar com propriedade sobre isso está aqui Vanilda Ferreira, representante comercial de nutrição animal, que me dá a honra de ter a sua presença mais uma vez aqui na Superi TV, mas pela primeira vez no podcast Resenha Cast. Vanilda, primeiramente, seja muito bem-vinda. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o meu convite. É sempre uma honra poder te receber. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Muito obrigada por estar mais uma vez aqui com vocês. Dessa vez de um formato diferente, né? Sim. Mas sempre é um prazer estar presente. Vanilda, para a gente poder começar o nosso bate-papo, né? Nós conversamos pela primeira vez lá em 2021, depois, isso no início do ano, depois no decorrer do ano 2021 nós também tivemos uma outra conversa, mas sobre o seu trabalho como representante comercial, né? A questão do trabalho de um representante comercial, independentemente do segmento, é muito importante e às vezes as pessoas não se dão conta do quão importante é esse tipo de trabalho na área em que você atua, na nutrição animal, como tem sido esse ano de 2023. Sem dúvida. Esse trabalho, assim, não só na nossa área de nutrição, né? Mas existem representantes pelo Brasil afora, trabalhando de porta em porta, né? Levando, às vezes, informação, levando, às vezes, um serviço, né? Trazendo para mais próximo dos clientes essa atividade, né? E em relação à questão da nutrição animal, até porque hoje em dia é muito comum você ver as pessoas, seja quem mexe com gado ou até lá embaixo quem tem cachorro ou outro tipo de animal de estimação, é algo que literalmente está dentro da casa das pessoas. Como é que você tem visto isso? É claro que esse movimento já vem de algum tempo, mas para você que atua diretamente nessa área, como você vê isso? Olha, eu atuo diretamente na área de nutrição bovina, né? Sim. Eu também represento uma empresa que ela vende nutrição bovino, sim, suíno, aves, ruminantes e monogástricos. Também tem a área pet, mas não é a área que eu atuo. Sim. É um setor que tem crescido nos últimos anos. Em face da pandemia, né, tiveram vários setores que se perderam no mercado, sim, que infelizmente não deu seguimento. E graças a Deus o agronegócio só cresceu. E essa área de nutrição, para nós também, teve uma alta muito grande nos 2 últimos anos. Em virtude até mesmo de tentar sanar, né, alguma falta que teve no mercado de parte de outras empresas. Teve esse crescimento no geral de pecuária, agricultura, comércio. A gente teve um aquecimento muito bom, principalmente no ano passado, que já não havia pandemia e a gente podia trabalhar com mais liberdade. E em relação à questão do agronegócio, quando a gente fala de agronegócio é sempre uma situação muito positiva, porque quem não integra o setor, e principalmente para vocês que estão de certa forma indireta ou diretamente dentro desse segmento, vocês sabem da importância e a magnitude que esse segmento representa para o nosso país. Por que o agronegócio ele é considerado e tido e havido como o grande ponto de sustentação do Brasil? Hoje a gente sabe que ninguém come se o agronegócio não existisse, sim, né? Então, e de várias vertentes, tanto na agricultura como, sim, na pecuária. Hoje em dia, o agronegócio, pelo que a gente tem acompanhado, tem sido um dos principais agentes que tem segurado o PIB no Brasil, né? Com exportações, com produções internas, com grandes commodities. Então, a gente sabe que na mesa do café da manhã, do almoço, da janta, a gente sempre vai estar, sim, presente. Independente se seja uma fruta, né, ou se seja um bifezinho, um ovozinho, a gente sempre está presente. O setor de nutrição, a gente trabalha para poder levar até o produtor ferramentas para ele poder produzir esses alimentos, sim, né? No meu caso, voltado à carne. A gente leva até o produtor proteinado, mineral, né? Ração.
ferramentas e também conhecimento. A gente trabalha também com assistência técnica, né? Através da empresa, a gente leva esse conhecimento, o produtor produz mais e também para poder levar, né, para o mercado. A gente sabe da grande importância que tem hoje em dia o agronegócio justamente por essa, não vou dizer obrigação, mas por esse peso que tem de sustentar a humanidade. Hoje, o Brasil ele é o maior exportador de carne bovina do mundo e de carne de aves também, até o momento, né? Então, a gente sabe que grandes países como a China dependem da nossa carne produzida interna. Hoje, o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de grãos também, perdendo ali para os Estados Unidos e assim, mas não está muito atrás. A gente tem tido esse ano uma crescente importação de produtos lácteos e também de carne por conta da Argentina, né? Sim. Até mesmo parcerias do novo governo para tentar melhorar, acredito que a economia dos outros países. Mas mesmo assim o nosso setor continua crescendo e continua rompendo as barreiras, independente se está tendo importação ou não para o nosso mercado. A gente continua vendendo no mercado interno e exportando. Em relação a tudo que aconteceu no agronegócio nos últimos 4 anos durante o mandato do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, o quanto que foi positivo o governo de Jair Bolsonaro em relação a vocês do agronegócio? Nós temos um costume de falar que o agronegócio, pelo menos na área da pecuária, ele tem, da agricultura também, ele tem um preço e volume cíclico, que a cada uma quantidade de anos, o valor de alguns produtos sobem, diminuem, conforme demanda, conforme consumo. Na época, né, a gente teve um investimento muito bom durante o governo do Bolsonaro, em relação à visão do agronegócio. A gente teve plano safra com juros muito bons, com valor, assim, esse ano parece que vai sair final do ano, plano safra, que foi atrasado, inclusive, mas nós tivemos bastante incentivo para pequeno, médio e grande produtor rural. Então, lá atrás, uma parceria que o Bolsonaro fez com a Rússia, né, que hoje ela é a maior fornecedora de fertilizante para o Brasil e para outros países. Ele fez, no começo da guerra ali, quando começou, né, o pessoal até criticou ele por ele ter ido lá fechar esse acordo, mas se ele não tivesse feito isso para nós, o preço do fertilizante teria subido muito mais do que subiu, e subiu muito. Então, nós tivemos milho sendo produzido muito caro, vendido muito caro, soja produzida cara e vendida cara. Só que, consequência disso, nós tivemos também um preço de arroba de boi, de bezerro, nunca visto na história. A gente teve bezerro a quase R$500 a arroba, boi a mais de R$300, R$350 a arroba, que foi algo que a gente nunca tinha visto. Muita gente fala, mas se a gente produzisse esse boi com o milho mais barato, né, com a soja mais barata, a gente poderia até vender mais barato, que ficaria mais dinheiro no bolso. Só que para o produtor rural não funciona muito bem assim. Ele visa o preço da arroba final. Se tiver alta, ele tem mais entusiasmo, mesmo estando caro, de comprar. Eu trabalho como representante de nutrição, eu vendo produtos. Então, na época, quando a arroba estava muito alta, foi uma época que os meus produtos estavam caros e eu vi muita gente investindo, porque ele sabia que após aquele ciclo ali animal, 1 ano, 6 meses, que seria o período de engorda daquele animal, ele teria um preço muito bom para vender. Então, nós tivemos uns 2, 3 anos ali muito bom de mercado agronegócio, pecuário e agricultura. Neste ano de 2023, e por que eu insiro o ano de 2023? Nós sabemos que hoje temos um outro governo que até, de certa forma, evidencia através de ações, e aí quero saber de você se é através de ações, mas principalmente, e isso é nítido e notório, através de palavras, tenta denegrir o agronegócio, tenta, como eu posso dizer, tenta rebaixar a importância do agronegócio para o Brasil e para nós, brasileiros,
Como é que você tem visto isso? E já com quase 7 meses de um novo governo, como tem sido isso para vocês? A gente até brinca e fala que o Lula agora está querendo fazer as pazes com o agronegócio, né? Porque durante a candidatura dele, ele chegou até a usar a palavra fascista, né? Para definir o agronegócio. Infelizmente, alguns produtores não têm visto de bom tom ele tentando fazer as pazes, mas a gente precisa disso, a gente precisa do apoio do governo, independente seja qual for. Ele retardou a liberação do Plano Safra. Eu tenho visto muitos produtores que não investiram esse ano em safrinha por não ter este incentivo. Normalmente, muitos produtores fazem empréstimo, né, no banco para poder investir nas lavouras e quando colhem, vendem, quitam essa dívida. E esse incentivo era para ter saído no começo do ano, como normalmente sai, ali meados de março, abril, e foi retardado. Então, tiveram muitos produtores que sofreram com isso. Só que eu acho que para tentar fazer as pazes, parece que esse ano vai ser o ano com o maior incentivo da história. Eu acho que são... eu não lembro o que eu vi, eu acho que é 200 ou 400 bilhões que ele vai investir para financiamento, com juros até ok, né? Mas dizem que também não é lá muitas coisas assim. Mas o setor ainda não está muito esperançoso. Estão caminhando devagar, eu diria assim. Estão com medo de recessão, estão com medo da arroba muito baixa. Apesar dos grãos também estarem diminuindo de preço, devido a esse acordo do novo presidente com a Argentina, né, com os outros países ali, de importar leite, derivados, importar carne, isso está apertando o nosso mercado a consumir uma quantidade maior e a diminuir os preços por oferta. Então, como a gente tem uma oferta muito grande de produtos no mercado interno, a gente tem um preço mais lá embaixo do que a gente esperava. Muitos produtores, ano passado, com o preço ainda do fertilizante caro, produziram suas lavouras de milho, de soja, com um preço exorbitante. Combustível, por exemplo, né? Que aí você leva trator para poder plantar, para poder colher. Sim. Então, o custo, por exemplo, ficou muito alto e hoje, para vender, está muito baixo. Porque você colheu da safra de dezembro para janeiro. Dezembro e janeiro teve as colheitas que foram plantadas ano passado com valor mais alto, né? De fertilizante e de tudo. E agora tem muita gente que não sabe mais o que fazer, porque está vendendo, está tomando prejuízo. Bezerro que comprou na alta, por exemplo, está vendendo e tomando prejuízo. O boi que investiu ano passado, compraram matrizes, né? Compraram vacas para poder, né, ter mais bezerros na propriedade, porque estava com preço bom, agora estão matando matrizes. E, assim, como eu falei, é cíclico. Isso acontece a cada 3, 5 anos, isso normalmente acontece. Agora, principalmente na minha área mais segmentada da pecuária, agora estão matando muita matriz, vai faltar bezerro no mercado daqui 1 ano e pouco, 2 anos, ou até mesmo 3, e daí o valor do bezerro volta a subir novamente. Não é apenas, assim, eu não estou culpando o governo, né? Não é culpa do governo, mas alguns acordos que têm acontecido, né, do governo têm atrapalhado um pouco o nosso mercado interno. E a nossa exportação, ela é taxada, tanto de grãos como de carne, tem uma taxa um pouco elevada. Teve alguns problemas com produtores na Câmara, na época, acho que no começo do ano, quando ele assumiu, que ele taxou o agronegócio, taxou grãos, e agora taxou carne e derivados. Então, aí os outros países que estão... que ele está importando, não tem taxa por conta desse acordo que ele fez com o Mercosul. Então, a gente está importando carne, importando leite sem taxa alguma e exportando com uma taxa muito alta. Em relação à questão do agronegócio, o bom do podcast é que te permite, né, fazer e traçar alguns paralelos e sair, às vezes, do ponto central do bate-papo, mas pegar outras situações que têm a ver diretamente com o assunto, com a temática abordada.
O agro, como nós dissemos agora há pouco, é algo que tem sido muito colocado em evidência, até mesmo por pessoas como eu, por exemplo, que não pertenço, não faço parte dessa classe, mas sei e reconheço demais a importância que vocês têm para o nosso país. E você vê até em outras situações, em outros segmentos, o agro sendo reforçado. Vou te dar um exemplo, não sei se você acompanha, se gosta. Na própria música sertaneja hoje, nós temos o famoso movimento agronejo, onde cantores evidenciam justamente isso, o quanto que o agro é importante para o nosso país. Como é que você vê isso? Primeiro, você vê isso, esse tipo de situação, e como você vê esse contexto, esse cenário do reforçamento, do realçamento do agro para o nosso país? Gustavo, eu lembro que alguns anos atrás a Globo colocou aquela propagandazinha agrotech, Isso. agro é pop, agro é tudo. Aquilo ali ficou na mente das pessoas, Sim. né? Eu vi que desde então eles tentaram colocar mais importância no agronegócio na cabeça das pessoas, até mesmo para reforçar que o nosso país é um país produtor de grãos, produtor de carne, é um país muito produtivo e que alimenta vários outros, né? A importância do agronegócio hoje, ela tá na cabeça de todo mundo. Exatamente. E, assim, a música sertaneja levando isso evidencia cada vez mais. E é isso que a gente quer, né? Que as pessoas tenham consciência que tem muita coisa na mídia que fala... fascismo, fala de gás metano, né? Através de fezes de suíno e de bovinos. Sim. Então, assim, algumas pessoas tá produzindo gás do efeito estufa, só que algumas pessoas deixam de entender a importância que o agronegócio tem para o mundo, né? Hoje em dia existem pecuária de baixo carbono, de emissão de baixo carbono, existem várias tecnologias que a gente tem visto, né? Fazendas optando para poder melhorar produção, inclusive intensificando produção em áreas menores, para não ter desmatamento, para não ter que abrangir uma área maior. Então, assim, hoje a gente sabe que produção em grande escala não é fácil e o que a gente precisa é incentivar cada vez mais, né? O agronegócio precisa desse incentivo. Eu acredito que todo mundo tá entendendo essa importância hoje em dia. Quem é Vanilda Ferreira? Eu sou... Bom, eu não sou mineira. O R puxado na entrega. Eu falo que eu sou do Brasil, porque eu sou nascida em Rondônia. Meu Deus, olha a distância para nós aqui. Como é que foi parar em Valadares? Pois é. Brincadeira. Eu sou nascida em Rondônia, meu pai é mineiro. Mas eu com 2 anos eu fui morar no Pará. Sim. Fiquei no Pará com a minha família até 16, 17 anos mais ou menos. Voltei para Rondônia, na época para fazer faculdade. E aí aos 21 saí de Rondônia e vim para Minas, aqui para Valadares. Meu pai é dessa região aqui de Itaiomi, tinha terra ali próximo de Mantena. Então, acabei ficando aqui, estudei na Univale, fiz agronegócio lá. E após a minha formação, comecei a trabalhar numa empresa do agronegócio daqui de Valadares. Não era representante, mas já fazia esse mesmo trabalho que era área comercial. Vendia também, visito fazendas, né? A gente leva assistência técnica, leva produtos e tudo. E saí dessa empresa após quase 4 anos e fui contratada para representar uma empresa direto da fábrica. Morei 8 anos mais ou menos aqui em Valadares e por conta dessa mudança de trabalho precisei me mudar para Guanhães, que é onde atualmente eu moro. Não tem muito o que dizer sobre mim, eu sou um livro aberto. Em relação à nossa vida, você sabe que todos nós sabemos que a nossa vida é um livro de páginas positivas e de páginas negativas. Sim. Todos os livros que já foram lançados, que serão lançados por toda a eternidade, têm páginas positivas e páginas negativas. Páginas com histórias lindas, emocionantes e felizes e páginas tristes com acontecimentos tristes. Feito esse preâmbulo, qual foi o momento mais triste da sua vida e o que a Vanilda fez para poder superar essa adversidade ou tem feito
para encarar a vida de frente? Olha, eu acho que eu não sou muito base para isso, porque eu já passei por muita coisa. Sim. E eu sou assim, eu falo que eu não tenho medo. Saí de casa muito cedo, fui morar sozinha muito cedo e precisei me mudar de Rondônia para cá, vim sozinha, não tem família. Meu pai faleceu, eu tinha 7 anos. Minha mãe atualmente ainda mora no Pará. Então, eu fiquei um período em Rondônia também sozinha, fazendo faculdade, vim para cá sozinha. Eu acredito que a minha maior superação foi lidar com os meus fantasmas internos, com os meus medos internos e superar isso. E com a ajuda eu tenho uma irmã, meio-irmã, que está nos Estados Unidos. Ela me ajudou muito, me apoiou muito nesse começo. E hoje eu consigo caminhar sozinha, mas com a ajuda dela, eu consegui hoje me encontrar numa área. Tenho 29 anos e eu assim, quando eu me mudei para Minas, eu acho que foi uma época que eu mais fiquei com medo, assim, do que eu poderia ser, do que esse lugar me ofertaria, do que eu conseguiria obter desse lugar. Mas tem sido muito produtivo. Sim, e tenho gostado bastante da área de atuação e acredito que só tem a crescer. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Cara, mais feliz, eu acho que foi minha formatura. Oh, que gracinha, gente, bacana. Foi, porque era uma coisa que meu pai queria tanto. Sim. E meu pai, lá no hospital, falou com a minha mãe que queria que os filhos fossem formados. E, assim, eu tenho um irmão que faleceu também, né? Mas salvo meu irmão, sou a única irmã, né, de 5 que teve um diploma. O meu irmão que faleceu também teve, mas infelizmente não está mais conosco. Mas para mim foi a formatura. Queria ter a família perto, né? Infelizmente eu não pude ter ninguém, mas a minha irmã estava me assistindo lá nos Estados Unidos ao vivo. Olha. E assim, os outros todos no coração. Com certeza, e com certeza o seu pai está lá em cima vendo todo o seu sucesso e toda a magnitude que você possui para sua família e também, claro, para os seus amigos e na sua vida profissional. De onde vem tanta tranquilidade, calmaria, serenidade, que são adjetivos que você transmite através do seu perfil para as pessoas? Olha, eu não sei, eu acho que eu herdei. Meu pai tinha um jeito assim, todo mundo fala comigo que meu pai era muito tranquilo, falava baixinho. Não sei, eu acho que devo ter herdado dele. Eu sou bem tranquila. Em alguns momentos que requer, né, que a gente seja um pouco mais proativo, eu penso um pouquinho mais. Assim, na minha área hoje, isso é bom e é ruim. Porque, às vezes, a pessoa que é mais proativa, que conversa mais, que tenta ali, né, segurar o cliente, às vezes é um pouco melhor. Mas eu acho que eu levo uma conversa um pouco melhor com calmaria e ouvindo, né? Não sei, eu sempre fui muito, muito tranquila. Defina essa conversa em uma palavra. Eu acredito que... Não sei, para mim, inteligência de não para nós, mas para ofertar para as outras pessoas algo diferente, né? Então, acredito que isso. Vanilda, muitíssimo obrigado mais uma vez. Que honra mesmo poder conversar mais uma vez, poder te reencontrar. Foi uma honra e motivo de gratidão ter sua presença aqui mais uma vez, sempre muito solícita, sempre muito atenciosa com a minha pessoa. Obrigado, sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigada a você, Gustavo. Até mais. Tamo junto, Vanilda. O Super Notícias do ResenhaCast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Até mais.